Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje nós estudaremos nessa aula então planos perpendiculares. Então, a ideia então é estudar esses conceitos, né? Da mesma forma que nós fizemos para planos paralelos, né? E também nós fizemos para reta perpendicular a um plano. A gente primeiro vai definir esse conceito, tá? Caracterizar quando que dois planos são perpendiculares. Depois a gente vê algumas propriedades, algumas condições suficientes para garantir que, né, que dois planos são perpendiculares. Então, aqui nessa definição a gente está definindo o que é o ângulo entre dois planos, tá? Vamos fazer no GeoGebra essa definição aí para a gente ver. Pega esses dois planos aqui, ó, esse plano rosa e o plano azul. Então, a princípio, a gente tem que aprender a calcular o ângulo entre eles. Então, a gente vai definir o que é o ângulo entre esses dois planos. Certo? Claro, os planos têm que ter interseção, né? Não podem ser paralelos. A primeira coisa que você vai fazer vai pegar a interseção entre esses dois planos. Tá? Vai ser essa reta azul. O que acontece? Você vai pegar qualquer plano que seja perpendicular a essa reta. Tá? A interseção deles. Em qualquer ponto ali eu posso pegar um outro plano que é perpendicular à reta azul. Tá? Vou apagar os planos originais. Ó, ela é perpendicular, tá? Essa reta ó, é perpendicular aqui ao plano laranjado, tá? Ok? Aí você vai pegar a interseção do plano laranjado com os dois planos que você tem. Então você vai ter essas duas retas pretas, tá? Aí a gente vai definir o ângulo dos dois planos originais, ou seja, do plano azul e do plano rosa, como sendo o ângulo que essas duas retas fazem, né? Vou apagar o plano laranjado para dar uma simplificada aqui no desenho, tá? Então, o ângulo formado entre essas duas retas é, por definição, o ângulo entre esses dois planos, tá? Então, de novo, como é que você identifica, né, calcula o ângulo formado entre dois planos? Você vai pegar o plano, qualquer plano, passando por qualquer ponto da reta, que é a interseção dos dois planos originais, tá? Esse terceiro plano, ele vai interceptar esses dois planos, aí você vai olhar essas interseções, vão ser duas retas concorrentes que vão formar um ângulo. O ângulo dessas duas retas que a gente já aprendeu, né, o que é e sabe calcular, né, é o ângulo dos dois planos, tá? Isso por definição. Tá? E é isso que está escrito aqui, ó. Você vai começar a pegar dois planos, π e lambda, né? Você vai considerar um terceiro plano π perpendicular na reta R, que é a interseção, né, entre os planos π e lambda, tá? Aí você vai considerar duas retas, ST, em que S é a interseção desse terceiro plano, que eu chamei de θ, com o plano π, e T é a interseção do plano θ com o plano lambda. Então o ângulo entre S e T independe da escolha do terceiro ângulo, do terceiro plano, tá? E ele vai ser o ângulo entre os planos π e lambda. Nesse desenho aqui é o caso em que o ângulo entre os planos lambda e π é 90 graus. Nesse caso nós vamos dizer que os planos π e lambda são perpendiculares, igual está aqui. Aqui, por exemplo, deixa eu mudar as coordenadas aqui, que é nesse caso. Esses dois, vou apagar as retas também para esses dois planos são perpendiculares, tá? Como é que eu sei? Quando você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar um terceiro plano, né? Perpendicular à interseção dos dois planos e vai fazer as duas interseções, tá? Desse terceiro plano com os dois planos originais. Essas interseções serão duas retas concorrentes que vão formar um ângulo. Se eles formarem um ângulo reto, é porque os dois planos originais são perpendiculares, tá? Então é assim que a gente calcula ângulo entre dois planos. Então, o que são dois planos perpendiculares? Bem natural, é quase como o caso de retas perpendiculares, só que agora eu vou para o espaço, né? Então, entre aspas, você vai ter formado ali tipo um X. Tipo, ó.
Depende de que se olhar, parece até que eu tenho duas retas perpendiculares, né? Então, olhando é bem intuitivo, né? Que são planos perpendiculares. X não, né? Uma cruz, né? Que eles formam. Olha só. Vamos voltar para a figura. Se você olhar essas duas retas pontilhadas, olha essa aqui. Então, essas duas retas pontilhadas são as retas que nós utilizamos, né? Para calcular o ângulo entre esses dois planos, né? Vamos pegar uma delas. Vou pagar o plano rosa. Se você olhar, sabe o que vai acontecer? Essa reta ó, vai ser perpendicular ao plano azul. Ó, o ângulo aqui 90 graus. Ó. De maneira análoga, essa reta que vai estar no plano azul, ela vai ser perpendicular ao plano rosa. O que acontece? Quando você pega aquele terceiro plano lá e olha as interseções, se os planos originais forem perpendiculares, cada interseção é perpendicular ao outro plano. Então aqui, ó, a interseção do plano rosa com o plano laranjado é essa reta aqui, ó, pontilhada, que ela é perpendicular ao plano azul. E a interseção do plano azul com o plano laranjado é essa reta pontilhada aqui, que é perpendicular ao plano rosa. Tá? Então sempre vale isso. Se dois planos π e λ são perpendiculares, então essa reta S é perpendicular ao plano lambda e a reta T aqui ó, é perpendicular ao plano π. Tá? Então, esse teorema nos dá então, uma condição necessária e suficiente para garantir que um plano é perpendicular ao outro. Tá? Então, pega dois planos quaisquer, π e lambda, suponha que eles são perpendiculares. Então, pelo que a gente acabou de fazer, né, pela basicamente a construção, pela definição de ângulo, um desses planos vai conter uma reta perpendicular ao outro, né? Por exemplo, aqui, ó. Essa é uma reta. Deixa eu apagar o laranjado. Essa reta aqui, ó, ela está no plano azul e é perpendicular ao plano rosa. E essa reta aqui, ela está no plano rosa e é perpendicular ao plano azul. Então, se dois planos são perpendiculares, então um deles tem uma reta que é perpendicular ao outro. Só que isso é uma caracterização, tá? Então vale a volta também. Suponha que tem dois planos, quaisquer. Se um deles tem uma reta perpendicular ao outro plano, então esses planos são perpendiculares. Bom, a gente vai lá demonstrar esse teorema então. Uma parte do teorema a gente acabou de justificar, tá? Que como nós vimos, né, se dois planos são perpendiculares, então uma reta se são perpendiculares, então a gente sempre consegue, né? Quando a gente traça esse terceiro plano perpendicular à interseção dos dois planos, esse plano vai produzir duas retas, uma reta num plano lambda e outra reta no plano π, tais que uma reta perpendicular ao outro plano, né? Então, no caso aqui, a T é uma reta do plano lambda, que é perpendicular ao plano π, e a reta S é uma reta do plano π, que é perpendicular ao plano lambda, tá? Então, isso aqui já foi feito, tá? Então, nesse caso, a hipótese é os planos π e lambda são ortogonais, e a tese é que existe uma reta R contida em π, tal que R é ortogonal ao plano lambda. Tá? Isso aqui já foi feito, acabamos de fazer, né? O importante é que é recíproca. Então, aqui a nossa hipótese é o quê? É que existe
R uma reta no plano π, de modo que R é ortogonal ao plano lambda. A tese que a gente tem que provar é que π e lambda são ortogonais. Para provar essa ortogonalidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir um terceiro plano ortogonal à interseção desses dois planos. Tá? Então aqui a interseção desse terceiro plano com esses dois planos aqui me produza duas retas perpendiculares. Tá? Tem que provar que dá para fazer isso. Tá? Então deixa eu apagar algumas coisas aqui. Ó. Bom, deixa eu pontuar aqui, depois a gente mexe com ele. Vamos supor então que eu tenho dois planos. A princípio eu não sei, tá, se eles são perpendiculares. Mas como eles serão, eu vou deixar assim já, tá? Desenho. E essa reta preta eu vou chamar de R. É uma reta R que é perpendicular ao plano rosa. Tá? Então, como na hipótese, eu vou supor que tem uma reta R no plano π que é ortogonal ao plano lambda. Suponhamos que R é uma reta tal que está contida no plano π e é perpendicular ao plano lambda. O que acontece? Se eu pegar a interseção desses dois planos, deixa eu só achar, né? Então, para começar, essa reta azul é a interseção dos dois planos, tá? Então, como por definição de reta perpendicular a plano, a reta preta é perpendicular a qualquer reta do plano rosa. Perdão, ela é ortogonal a qualquer reta do plano rosa. Tá? Então lá, como R é ortogonal a lambda e a reta que eu vou chamar de T. Quem é T? É a reta que é a interseção desses dois planos. Se ela tá ela é a interseção dos dois planos, ela está em ambos, né? Mas em particular está em lambda, segue que a reta R e a reta T são ortogonais. Ou seja, o ângulo delas é reto. Só que mais do que isso, elas são concorrentes também. Elas são perpendiculares. Por que elas são perpendiculares? Porque a reta azul também está no plano azul. Né? Ó, a reta preta e a reta azul estão no mesmo plano, no plano azul. Como elas formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Porque elas são coplanares. Como T pertence ao plano π também, nós obtemos que, na verdade, essas duas retas elas são perpendiculares. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse ponto A aqui? Ele é justamente a interseção dessa reta preta com a reta azul. Da reta R com a reta T. Vou pegar mais uma reta, que é essa pontilhada aqui, eu vou chamar de S. Que maneira eu vou pegar ela? Ela vai ser uma reta do plano rosa que é perpendicular à reta preta. A reta azul. Tá? Então essa é uma reta do plano rosa que é perpendicular à reta azul. Não, a reta azul está no plano rosa. Então, dado um ponto A que vai estar no plano rosa, eu consigo pegar nesse plano uma reta perpendicular a essa reta para esse ponto. Tá? Então, pelo ponto A, que vai ser justamente a interseção da reta R com a reta T, traçamos uma reta S
no plano lambda, tá? Que é o plano rosa lá do desenho. Perpendicular a T. Ok? Então, faltou colocar aqui, ó. Então a reta azul e a reta preta aqui contínua são perpendiculares por construção, né? Por hipótese. Agora, essa nova reta S que eu peguei, essa reta pontilhada, ela é perpendicular à reta azul, tá? Na verdade, isso aqui tá errado, né? Esse ângulo aqui. O ângulo é esse aqui. Essa reta pontilhada é perpendicular à reta azul. Aí eu vou pegar o plano determinado por essa reta, pelas duas retas pretas, tá? Então, agora se você olhar o plano θ, que é o plano determinado pelas retas RS, tá? Ou seja, esse plano laranjado aqui, que é determinado pelas duas retas pretas. Esse plano, ele é perpendicular à reta T. Por quê? Porque a reta azul, ela é perpendicular a essas duas retas, né? Ele é perpendicular à reta preta, a azul, e ela é perpendicular à reta preta R aqui, né? E essa reta azul também é perpendicular à reta pontilhada aqui. Então, o plano determinado por essas duas retas pontilhadas é perpendicular à reta T. Isso segue lá dessa proposição da aula 16. O que ele fala? Se eu tenho uma reta perpendicular não, ortogonal, não precisa ser perpendicular, ortogonal a duas retas concorrentes de um plano, então essa reta é perpendicular ao plano. Se você olhar a nossa construção, a gente tem essa reta azul, que é perpendicular a essas duas retas aqui pretas. E as duas retas pretas estão nesse plano laranjado. Então, por aquela proposição, essa reta azul é perpendicular ao plano laranjado. Tá? Tá, por que isso? Pois RS são duas retas concorrentes que estão no plano θ, né? E T é ortogonal a R e T é ortogonal a S. Então essa conclusão segue da proposição da aula 16, tá? Então, essa proposição então fala o seguinte: tem duas retas concorrentes e uma terceira reta que é ortogonal a essas duas. Então essas duas determinam um plano, né? O plano determinado para essas duas concorrentes, ele é perpendicular à sua reta, ou terceira reta, né? Então o que a gente tem? Esse plano, quando eu faço a interseção com o plano azul, vai dar a reta R. A interseção com o plano rosa vai dar essa reta S aqui. Tá? Mas o que acontecer, essas duas retas vão ser perpendiculares também, né? Pelo desenho dá pra ver que é claro isso. E por que elas serão perpendiculares? Porque R
é ortogonal ao plano rosa. Se ela é ortogonal ao plano, ela é perpendicular ao plano rosa, então ela é ortogonal a todas as retas do plano rosa. Em particular, ela vai ser ortogonal à reta S, que é essa reta pontilhada. Mas elas têm interseção, que é o ponto A, né? Que aqui apareceu o Azinho aqui, ó. Aqui é o ponto de interseção aqui. Que a gente pegou lá no começo. Então, na verdade, elas são perpendiculares. Então, o que a gente fez? A gente construiu um plano perpendicular à interseção desses dois planos, dos planos azul e rosa. Tal que as interseções aqui são duas retas perpendiculares. Então, por definição, o plano azul e o plano rosa são perpendiculares. Tá? Assim, nós temos que essa interseção é a reta R, essa interseção é a reta S, mas R é ortogonal a S. Ortogonal não, perpendicular. Por quê? Pois, por hipótese, R é ortogonal ao plano lambda. Perpendicular, quando é plano é perpendicular, né? Então a reta R é perpendicular ao plano lambda, então ela é ortogonal a todas as retas do plano lambda. Em particular, R é ortogonal a S. Só que vale mais, elas são perpendiculares porque elas se cruzam ali no ponto A, tá? Portanto, igual nós queríamos, né? O plano π e o plano lambda são dois planos perpendiculares. Bom, vamos dar alguns exemplos aí. Pega qualquer prisma reto. Lembra, prisma reto é um prisma tal que as arestas laterais, né, todas elas são perpendiculares às bases, né, aos planos que contêm as bases. Então, se você pensar nos planos que contêm as faces e as bases, né? Então pega uma face de um prisma reto e pega os dois planos ou qualquer plano de qualquer base. Escolhe uma base e traça um plano, o plano contém essa base. Escolhe uma face lateral, traça o plano que contém essa face lateral. Esses dois planos serão perpendiculares para qualquer escolha das duas bases e para qualquer escolha de uma face lateral aí, em qualquer prisma reto. Também no octaedro. Pensa nesse octaedro aqui, ó. Então pego os planos CDE e ABE. Vamos fazer no GeoGebra, né? Então, gente, ó, aqui no GeoGebra, ó, tem esse octaedro, tá? Ó. Octaedro regular. Aí vamos pegar. Cadê? Deixa eu achar os planos aqui. Esses dois planos aqui, ó. Que é mais ou menos o que tá falando aqui, ó. Eu tô pegando a CDE. E então é o plano aqui de dentro, assim, ó. Aqui na figura vai fazer um losango, né? E o ABE vai ser um plano aqui em cima. Como se estivesse fatiando no meio ali. Em cima, fazendo tipo assim, ó. Ó. Deixa eu ver se consigo pintar aqui, ó. Então o plano CDE seria esse plano aqui, ó. Tô cortando ali dentro. E o plano ABE. Aí então aqui vai ficar mais estranho de desenhar. Seria esse plano aqui, ó. Que vem até a pontilhada aqui. Isso aqui acho que é mais fácil de ver, né? Pegando o plano, ó. O octaedro, tô cortando aqui no meio, assim. Tô cortando aqui no meio, assim. Então esses dois planos são perpendiculares. Aqui, né?
Tá cortando aqui, cortando aqui. Como é que a gente vê que eles são perpendiculares? Você pega aí um plano perpendicular a ambos, tá? E pega as interseções desse terceiro plano com ambos. E olha as duas retas. Aí para simplificar, deixa eu esconder, né, esse plano aqui. Também deixa eu mudar a cor da reta, né? Tem muita coisa azul ali. Então se você olhar as duas retas pretas, elas são perpendiculares. Mexendo aqui, ó. Aí, ó. Então esses dois planos aqui são perpendiculares. Que é o que a gente definiu, né? Então sempre no octaedro regular, quando você considera esses planos aí, meio que faz esses cortes, tá? Eles serão feitos mediante dois planos perpendiculares. Bom, gente, pelo que a gente viu até agora, a gente já consegue provar que existem planos perpendiculares, né? Por quê? Porque a gente já sabe traçar uma reta perpendicular a um plano. Então, como é que segue do que a gente mostrou, né? Desse teorema. Quando que dois planos são perpendiculares por esse teorema? Se um deles contém uma reta perpendicular a outro. Então, se eu já tenho uma reta perpendicular a um plano, para construir um plano perpendicular a esse plano dado, basta pegar qualquer outro plano que contenha a sua reta. Tá? Então, sempre eu consigo construir um plano perpendicular a um plano dado. Tá? Agora vamos ver mais um resultado. Esse teorema fala o seguinte: se eu tenho um plano π perpendicular a um plano lambda, tá? Esses dois planos são perpendiculares. Se uma reta de um deles, do plano π, é perpendicular à interseção desses dois planos, tá? Então a reta azul é a interseção desses dois planos, que eu vou chamar de T. E tem, ó, no plano π aqui, nesse plano preto, uma reta R perpendicular à reta azul, né, que é a interseção. Então, pelo desenho óbvio, dá pra ver. A gente quer mostrar que a reta preta é perpendicular ao plano azul, que eu vou chamar de plano lambda, tá? Então aqui tem duas hipóteses. Os dois planos são perpendiculares. E em um dos planos eu tenho uma reta perpendicular à interseção desses dois planos. Aí eu quero mostrar que essa reta ela é perpendicular, na verdade, a todo o outro plano. Então aqui, as hipóteses são π e lambda são perpendiculares. E R é uma reta do plano π que é perpendicular à reta T. Quem é a reta T? É a interseção dos dois planos. O que nós queremos provar é que, na verdade, essa reta R ela é perpendicular ao plano lambda. Tá? Então, se uma reta de um plano é perpendicular à interseção desse plano com o segundo plano, então essa reta ela é perpendicular a todo o plano, a todo esse segundo plano, tá? Ou seja, qualquer reta desse segundo plano é ortogonal com a sua reta dada aí. Então, primeira coisa, vou chamar de a interseção da reta R com a reta T. Igual aqui no desenho, tá? Ó. Então esse ponto A é a interseção dessas duas retas. Ó. Preta tem a reta R que está no plano π, que é perpendicular à reta azul. Quem é a reta azul? É a interseção dos dois planos. Tá? E vamos fazer o seguinte. Por A, nós traçamos uma reta que eu vou chamar de S. Uma reta S que vai estar inteiramente contida no plano lambda. E ela vai ser ortogonal à reta T. Então, por esse ponto A, vou traçar uma reta no plano azul que é perpendicular à reta azul, tá? Essa reta rosa é perpendicular à reta azul.
E a reta rosa está inteiramente contida no plano azul aqui. Tá? Como esses dois planos são perpendiculares, mas antes disso, vamos lá. Eu quero provar isso aqui, né? Que R é ortogonal à lambda. Como é que eu posso provar isso? A gente vai lá de novo aquela proposição lá da aula 16, que fala que se uma reta é ortogonal a um par de retas concorrentes de um plano, então essa reta é ortogonal a esse plano. Olha só, R já é ortogonal. Então vamos desenhar. Eu quero mostrar que a reta preta é ortogonal a essa reta azul. Esse plano azul, perdão. Por hipótese, a reta preta é ortogonal à reta azul. Perpendicular à reta azul, na verdade, né? Se eu mostrar também que ela é perpendicular a essa reta rosa que eu acabei de construir, está demonstrado o resultado. Só falta mostrar isso. Mas, pela hipótese, os dois planos são perpendiculares. Então, como essa reta está num plano preto aqui, ela é ortogonal a qualquer reta do plano azul. Em particular, ela é perpendicular à reta rosa. Ó, como π é ortogonal a lambda, vai seguir que R é ortogonal a S, mas na verdade vale a perpendicularidade porque elas têm interseção ali no ponto A. Isso aqui segue por definição de planos perpendiculares. Aqui, como eles são perpendiculares, o que acontece? Essas duas retas são concorrentes. Então, se eu traçar eles sendo perpendiculares, quando eu traço o plano que contém esses dois, as interseções são perpendiculares. No caso, as interseções são justamente as retas preta e rosa, tá? Por isso que elas são perpendiculares. Tá, aí acabou a demonstração, né? Por quê? Nós temos que a reta R ela é perpendicular a um par de retas concorrentes do plano lambda. Que são justamente as retas S e T. Tá? A reta preta ela é perpendicular à reta azul e também à reta rosa. Ela é perpendicular à reta azul por construção, por hipótese, e ela é perpendicular à reta rosa por construção. Tá? Logo, aí aqui a gente usa a proposição da aula 16. Nós vamos ter que R e lambda são ortogonais. Bom, gente, esse corolário aqui, vou deixar de exercício para vocês demonstrarem. Tá lá no livro. É demonstração para absurdo, tá? Olha, ele fala o seguinte. Eu tenho uma reta R e um plano π. Ambos são perpendiculares a um segundo plano, né? Um terceiro objeto, que é um plano lambda. Então, esse corolário fala o seguinte. Só tem duas possibilidades. Ou a reta R é paralela ao plano π. Os dois primeiros aqui, ou eles são paralelos, ou a reta está inteiramente contida no plano π. Vamos lá. A hipótese aqui é que R é perpendicular a um plano lambda e R é perpendicular e π é perpendicular também ao plano lambda. E a tese é o quê? Só vale duas possibilidades. R paralela a π ou R está contido em π. Então você tem que provar que essas duas coisas que ocorrem, né? Uma das duas, né? Na verdade. O que acontece? Quando você tem uma reta e um plano, só tem três possibilidades.
ou a reta é paralela ao plano, ou a reta está contida no plano, ou a reta é transversal ao plano, que é quando a reta fura o plano. Então esse terceiro caso tem que mostrar que não acontece. Então a ideia é supor que acontece, aí você vai conseguir pegar uns pontos lá e construir um triângulo que vai ter dois ângulos retos. Isso é um absurdo, tá? Mas intuitivamente é bem óbvio, né? Então basicamente, ó, eu tenho esse plano verde e essa reta preta. Ambos são perpendiculares a esse plano azul. Então o corolário fala que ou vale isso, a reta está contida no plano verde. Deixa eu mudar a cor aqui. Ou a reta é paralela ao plano verde. Então, ou ela é paralela ou está contida, tá? Não pode ocorrer aquele caso da reta furar esse plano verde. Nunca. Sob essas hipóteses, tá? E deixa eu só arrumar aqui pi ortogonal agora. Então, pessoal, agora vamos demonstrar o último teorema. A gente vai aprender que o seguinte: suponha que tem esse plano aqui, ó, e essa reta. Essa reta não pode ser perpendicular ao plano, tá? A gente vai mostrar o seguinte: existe um único plano perpendicular a esse que contém essa reta preta, tá? É isso que fala esse teorema. Então, ó, só tem uma reta R que não é perpendicular a um plano π. Então existe um único plano lambda perpendicular ao plano π. Então vamos lá. A nossa hipótese aqui é R não é perpendicular ao plano π, tá? Só isso. Então R é uma reta, assim, ó, não é perpendicular a um plano π, tá? E a tese é que existe um outro plano e além disso é único. Um único outro plano lambda, tal que lambda é perpendicular ao plano π e contém a reta R, certo? Cuidado com o enunciado aqui. Eu coloquei igual do livro, mas ó, tá falando que aqui eu teria que separar bonitinho quem é a hipótese e quem é a tese, tá? Porque aqui tá assim, ó, por uma reta R não perpendicular no plano π, existe um único plano lambda perpendicular ao plano π. Ou seja, tá falando, se fosse traduzir como um condicional, né, seria assim: se R é uma reta que não é perpendicular ao plano π, a um plano π, né? Então existe um único plano lambda que passa pela reta R, ó, por isso tem se por uma reta R que é perpendicular ao plano π, tá? Então, se você olhar, esse teorema é aquele caso que tem duas partes, né? Porque tem uma unicidade aqui, ó. Existe e é único. Então tem que provar que esse plano lambda, além de existir desse plano lambda perpendicular ao plano π, né? Que contém a reta R, tem que provar que ele é único. Então vamos provar primeiro que existe um plano, depois a gente prova que só tem um. Então primeiro vamos mostrar a existência. Essa demonstração é construtiva, tá? Você vai na reta R e pega um ponto qualquer. Eu vou chamar ele de A. Um ponto qualquer na reta R. Aqui, ó, peguei ponto A. Aí, eu vou fazer o seguinte. A gente aprendeu para as aulas atrás aí. Só tem um plano, né? Em um ponto, eu consigo traçar uma única reta que é perpendicular a esse plano e que passa por esse ponto. Vai ser essa reta azul aqui que eu vou chamar de S. Tá? Então essa reta azul é perpendicular ao plano azul
e passa pelo ponto A. Então, tracemos por a reta, e é única nessa reta S, perpendicular ao plano π. Pelo desenho, é claro que dá para ver que essas duas retas são concorrentes, né? Elas se cruzam aqui no ponto A. Então, para começar, por que elas são distintas? Porque uma é perpendicular a esse plano e a outra não é. Então, são duas retas mesmo. Por que elas não são paralelas? Porque elas têm interseção, que é o ponto A. O ponto A tem ambas. Então, são concorrentes. Também não podem ser reversas, né? Porque elas têm interseção. Então, elas são concorrentes, de fato. Então, note que RS são concorrentes. Nós já aprendemos que retas concorrentes determinam um único plano. Então vamos pegar esse plano aqui, ó, azul mais escuro, que é o plano determinado para essas duas retas, tá? Então é o único plano que contém as duas retas simultaneamente. Então seja esse plano, eu vou chamar de lambda. Então lambda é o plano que contém as retas RS, né? A gente aprendeu lá no início lá de G2, né, alguns casos de determinação de planos, né, 3 pontos não colineares determinam um único plano, duas retas paralelas determinam um único plano, e também, né, duas retas concorrentes determinam um único plano. Esse plano eu vou chamar de lambda, tá? Agora, por que esse plano é perpendicular? Os dois planos são perpendiculares. Aí a gente vai usar, se você olhar, esse plano azul mais escuro aqui, ele contém a reta azul, a reta S, e essa reta por construção é perpendicular ao esse plano π, né, que é o plano original. Então, esse plano azul escuro é um plano que contém uma reta perpendicular a esse plano azul mais claro. Então, esses dois planos são perpendiculares. Então, isso a gente viu hoje, né? Deixa eu só achar aqui. Esse teorema aqui, ó, na verdade é recíproca, né? Dois planos são perpendiculares, e somente se um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Então esse plano azul mais escuro aqui contém uma reta perpendicular a esse azul mais claro. Então esses dois planos são perpendiculares. Então, como a reta S está contida no plano lambda e a reta S, por construção, é ortogonal ao plano π, segue do teorema da aula de hoje, né? Que lambda é ortogonal ao plano π. Os dois planos são, de fato, perpendiculares, tá? Então a gente construiu, né, esse plano lambda de modo que ele é perpendicular ao plano π, tá? Esse lambda também, por construção, contém a reta R, né? Porque ele é determinado pelas retas RS. Agora vamos supor que eu já tenho esse plano lambda, né? Vamos supor que eu tenho um outro, lambda linha. Então, agora eu quero mostrar que esse lambda é único, né? Ou seja, não tem mais nenhum outro plano que contém essa reta preta e que é perpendicular a esse plano azul claro. Então, vamos supor que lambda linha ele é um outro plano que contém a reta R e é também perpendicular
ao plano π. O que está acontecendo aqui é que por esse corolário, esse aqui, né? O que está acontecendo? Essa reta S, ela é perpendicular a esse plano azul claro. Eu tenho um plano lambda linha também perpendicular a esse plano. Então, quando eu tenho uma reta em um plano perpendiculares a um segundo plano, então ou essa reta é paralela a esse plano, ou ela está contida nesse plano. Tá? Então a reta S, a S, não a R, ou ela é paralela ao plano π, perdão, ao plano lambda linha, ou ela está contida no plano lambda linha. Então, pelo corolário anterior, deixa eu arrumar aqui. Temos duas possibilidades. Ou a reta S é paralela ao plano lambda linha, ou a reta S está inteiramente contida no plano lambda linha. Agora vamos lá. Se a reta S é paralela ao plano lambda linha, a interseção entre eles é vazio. Tá? Só que nesse caso, olha só. Isso não ocorre. O ponto A está na reta S. Lembra? A gente construiu a reta S passando pelo ponto A. E o ponto A também está na reta R, que está no plano lambda linha. Então, ponto A está tanto em lambda linha quanto na reta S. Ou seja, a interseção entre a reta S e o plano lambda linha não é vazia. Então, esse caso aqui não pode ocorrer. Consequentemente, essa contida em lambda linha. Tá? Então, como A pertence a S e A é um ponto da reta R que está contida no plano lambda linha, segue que essa interseção com lambda linha é diferente do conjunto vazio. Logo, a reta S não pode ser paralela, né, ao plano lambda linha. Então, só resta essa possibilidade. A reta S está contida no plano lambda linha. Só que então, olha só, lambda linha é um plano que contém S e contém R também. Não, lambda é um plano que contém R e S. R e S são duas retas concorrentes. Portanto, lambda linha é o plano determinado por RS. Assim, R e S são duas retas que estão em lambda linha. Logo, lambda linha ele é o plano determinado pelas retas RS. Só que esse aqui é justamente o plano lambda que a gente definiu, tá? Então, na verdade, se eu quiser um outro plano, na verdade eu vou chegar no mesmo. Então, esses dois planos são iguais, ou seja, só existe um plano que contém a reta R que é perpendicular ao plano π. E assim, a gente encerra a demonstração desse teorema, tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. E acho que a gente encerrou, né, o capítulo ali do livro sobre perpendicularidade. Ok? Aí na próxima aula a gente já começa um próximo capítulo, ok? Até lá então.